Fala, bárbaros e bárbaras, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Você que está aí ligadinho conosco pelo YouTube, Os Bárbaros Podcast, e você também que está aí
no conforto da tua casa, no trabalho, ouvindo a rádio Joia FM 104,9. Mais uma vez estamos aqui com mais uma maravilhosa entrevista para vocês hoje. Vamos conhecer um outro mundo aí. Tem bastante coisa, viu? Bastante coisa mesmo. Quero agradecer aqui meu parceiro, meu brother, Lucas. Obrigado mais uma vez por estar presente conosco na bancada. Valeu, Michel, mais uma vez aqui. Vamos que vamos. Hoje temos a Flávia, entrevista que promete, hein? E vamos que vamos. Pois é, vamos pra cima. A gente tem escondidinho também aqui, ele não gosta de aparecer, é o Rafa, né? Ah, o glorioso Mandar um Rafael abraço pro Rafa, que é quem faz o programa rodar, quem que entende tudo aqui. Obrigado mais uma vez, Rafa, também, por estar presente conosco aí. E temos aqui a nossa querida Flávia, é isso, né? Isso. Gente, é Ana Flávia, mas ela falou que pode chamar de Flávia, então vamos lá. Muito obrigado pelo carinho, por estar aqui presente com a gente, por trazer, pra mim pelo menos, é um mundo diferente. Aí tem umas linguagens aí que eu falei, que é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui que é aqui. Obrigado, viu? Seja bem-vinda. Imagina, eu que agradeço. Então, primeiramente, agradecer vocês pelo convite, tá? Agradeço a Deus, agradeço meu namorado, minha família, meus pais, amigos, etc. E espero contribuir hoje com a conversa. Espero, igual eu falei, né? É difícil falar da gente, né? Mas que motive as pessoas, que traga aí um foco bem diferente, que fale um pouco de metodologia, né? E vamos lá. Legal, bacana. Vamos começar do início? Vamos começar do começo, o que você acha? Então o início começa assim. Quem é a Ana Flávia? Vamos lá, né? Bom, gente, eu, Ana Flávia Guimarães, eu nasci na cidade de Oriente, filha de professores, né? Meu pai é professor de educação física, minha mãe é professora de português e inglês. E, uma pessoa simples, eu vim de uma cidade pequena, a gente começa sempre de baixo, né? Igual eu falei para vocês, o que eu gostaria de passar aqui um pouco da questão de superação, né? De ter fé em Deus, de ter, sabe, de acreditar nos seus sonhos, porque a gente nunca começa grande, tá? A gente sempre começa pequeno e a gente começa a desenvolver, a correr atrás, né? Então, um pouquinho da Ana Flávia ali. Que mais que eu ia falar? Focando um pouquinho ali, eu trouxe até, estava comentando aqui sobre o livro que eu estou lendo lá na empresa que eu trabalho, né? Que fala sobre valores, né? Certo. E o seu Sundin Nishimura, ele deixou uma carta para os netos dele e falava algumas coisas sobre valores. E o que eu queria falar, o que eu tento trazer, de novo, a gente não é perfeito, né? Mas são alguns pontos. Primeiro, a questão de crer em Deus. Segundo, ter uma família unida, né? Terceiro, fazer amigos. E quarto, ser sempre honesto, tá? Legal. Isso é importante, que na verdade nos dias de hoje eu acho um absurdo, na verdade, quando as pessoas batem palmas por um ato de honestidade. Eu acho que ser honesto é obrigação. Não tem que ser exaltado por ser honesto. Eu acho que a gente tem que achar ruim, criticar quem não é honesto, né? Essa questão de, nossa, o cara fez alguma coisa e assim, nossa, que honesto, não sei o Ganhou que, um prêmio por ser honesto. Gente, isso aí é o mínimo, É o entendeu? básico. É o básico. Algumas coisas que você falou aí, concordo, acho que crer em Deus é a base de tudo, né? A gente não pode não crer em Deus. Não tenho nada contra quem não crê, Quem não mas acredita? eu acho que eu sou católico e respeito todas as religiões, todas mesmo. Já fui em várias, conheci, entendeu? Eu acho todas muito legal também, mas eu escolhi o meu caminho. E Deus está acima de tudo. Que sem Ele a gente não consegue nada, né? Com certeza. Bom, a gente veio falar um pouquinho, aliás, a Flávia veio falar um pouquinho sobre a área que ela mais atua hoje em dia, a área industrial. Ela se sente até mais confortável em falar sobre isso. Sim. Então eu quero fazer uma pergunta. Pera aí, Lucas, vamos fazer o seguinte, por favor, ó. por Nós favor. vamos fazer o seguinte. A palavra é toda sua. Antes dela falar da área industrial, eu quero que ela conte um pouquinho pra gente das experiências dela. Com quantos anos você saiu de Oriente? Isso. Porque assim, ela tem um conhecimento vasto, ela morou em algumas cidades, ela estudou em Sim. cidades diferentes, ela tem assim, então ela tem uma experiência bacana pra passar.
E ela vai chegar aqui, que essa parte é uma parte muito interessante. Mas antes disso, A ela era gente quer jovem, saber. né? Com quantos anos você saiu de Oriente? Para onde você foi estudar, trabalhar? Como é que foi essa trajetória? Tá bom. Ó, primeiramente, deixa eu agradecer, né, também meu namorado, Raul, que eu esqueci. Raul, Ele parceiro. que me ajudou pra caramba, senão não estaria aqui, até me ajudando, me motivando sempre, tá? Obrigado, Raul, te amo. Bom, saí de casa com 19 anos, gente. Olha. E um monte de sonho. De Oriente. Você Oriente. nascido em Oriente? Nascida em Oriente. Minha família inteira é de Oriente, né? E aí eu saí com 19 anos. Eu tinha acabado de passar na faculdade, né? Eu passei engenharia têxtil, né? A gente fala que é engenharia química com ênfase têxtil, mas a nomenclatura é engenharia têxtil, porque a faculdade é pura química, né? Onde você se formou? Eu Primeira me formei faculdade. na Estadual de Maringá, né? A UEM. E eu fiz o campus de Goiôerê. É uma cidadezinha entre Campo Mourão e Umuarama. É bem legal, tá, gente? Paraná é sensacional. Amo Paraná, tá? Me formei lá. Foi minha primeira graduação em si, me formei. Só que, na época, eu voltei pra cá, né? Daí eu comecei a trabalhar aqui na indústria. Meu primeiro trabalho foi aqui na Brunschweiler. E aí eu fui ali trabalhando e gostando dessa área industrial, né? E gostando, falei, gente, eu quero estudar mais, eu quero fazer mais. E aí eu falei, vou fazer outra engenharia. Por que não, né? Que eu já estava com a ISO, ajudei a empresa na época a certificar de ISO. Eu estava com inglês bem avançado, eu sempre estudei muito inglês, idiomas, né? Até que minha mãe é professora de inglês também, né? Dá uma motivação muito boa, sabe? Mas aí eu comecei minha graduação aqui em Marília, né? Na Univem. Só que na época, de novo, são altos e baixos, né? O que eu falo para vocês da superação, né? Porque eu estava lá, eu resolvi largar tudo para começar de novo a faculdade de engenharia de produção. Então, eu passei na engenharia de produção. Eu achei que eu não ia passar, porque eu já estava passou 1 ano e pouco de formação que eu estava formada, né? Estava atuando. Falei, gente, eu acho que eu não consigo. Falei, vou tentar. Fui lá, tentei. E, na mesma época que eu passei no vestibular, eu fiquei sabendo que tinha um estágio na Nestlé. E eu falei, na área de Lean, não tinha pra cá, né? Na época, em 2013. E aí eu fui para engenharia de produção, me formei em engenharia de produção. E aí eu comecei todo o conhecimento, porque a empresa, ela investiu muito em treinamento. Então, eu treinava muito toda a parte de Lean Manufacturing, de TPM, que é a parte de manutenção, para não parada de linha. Então, tô falando porque agloba a minha formação ali, sabe? Sim. Vou até pegar um gancho aqui rapidinho, claro. Só antes que eu esqueça. Essa época de Nestlé, quando eu fiz a publicação aqui, tem uma pessoa que eu não sei se vai lembrar, que trabalhou com você lá, chama Giovana. Giovana! Entendeu? Minha cunhada. Sim. A hora que ela viu, ela falou assim, nossa, eu conheço essa menina, é maravilhosa. Manda um abraço pra ela, acho que ela não vai lembrar, não sei o quê, mas ela falou realmente dessa parte aí da Nestlé mesmo. Nossa, e assim, o pessoal de lá é sensacional, meu coração, gente. Olha, não tem nem o que te falar. Foram pessoas maravilhosas e um aprendizado maravilhoso. Eu aprendi muito, porque tava vindo pra cá, e pra vocês verem, né? Vou te contar, vou falar pra vocês uma experiência, né? Na época não tinha tanta coisa de Lean, igual hoje tem, etc. LinkedIn, né? Google. Mas eu estudei sobre a vaga para fazer a entrevista. Aí você fala, nossa, não, tem gente que não estuda, tá? Sim. Eu estudei e lá só eu sabia falar o que era Lean Manufacturing. Claro que foi bem simples, né? Eu falei, nossa, manufatura enxuta. E assim, eu passei. Um dos motivos foi esse, porque eu era a única pessoa que sabia falar na época sobre. Fui preparada. Mas aí entrei em engenharia de produção. Na hora que eu estava no meu último ano, acabou que tinha uma vaga em Ribeirão Preto, né? E aí eu fui promovida, fui para lá. E teve outros percalços aí, depois eu falo para vocês, mas assim, aí eu fui para lá e eu tive que terminar aqui, eles não aceitaram, era anual, então eu acabei reprovando o último ano. Certo. Então eu tive que terminar em Ribeirão Preto. Então eu terminei no Moura Lacerda, né? Então é uma sensacional universidade também, as duas são ótimas, tá? E terminei lá minha engenharia de produção. Nossa, um sonho, foi sensacional. Então assim, minhas graduações foram essas. Certo. Depois que eu me formei,
eu foquei mais na especialização. Então, eu foquei muito em cursos de Lean e também na parte de liderança. Porque você chega na empresa, não necessariamente você precisa ter um cargo de liderança. Muitas vezes, nós somos líderes 360, nós temos que liderar. Nós somos, né? A gente é agente de mudança, né? Nós somos agentes de mudança, nós somos influencers em si, né? Então, a gente faz a influência pro bem ou pro mal, né? Sim. Então, eu resolvi focar nisso daí. Então, assim, eu fiz mais uma pós na parte de qualidade Six Sigma. Daí, eu fiz outra pós-graduação em Lean. Aí, eu fiz alguns cursos. Eu fiz curso de Business Partner. E, assim, eu amo estudar. Então, tem muitos cursos, sabe? Que eu fiz. Fui a parte Six Sigma. Eu fui até o Black Belt. Ainda tem o Master Black Belt. Mas, assim, o curso o valor é alto. E, assim, quando você faz um Black Belt, você tem que fazer o projeto. Então, um projeto muito extenso. Então, agora eu não consegui fazer ainda, mas a minha proposta é continuar. Legal. Bacana. Eu ia chegar nessa pergunta, você acabou respondendo. Bom, como a gente está numa região onde tem muita indústria, né? Temos aqui a Jato, que provavelmente a maior indústria aqui da nossa região, pelo menos da Alta Paulista. Marília também, onde eu moro. Muita indústria. Isso foi um gatilho para você acabar se interessando ainda mais por escolher essa área da indústria de engenharia de produção, focando nas empresas aqui da região, ou não? Você realmente queria explorar Brasil ou fora do Brasil? Como é que foi essa escolha para você trabalhar com a área industrial, estudar a área industrial? De novo, eu me apaixonei pela área industrial, tá? Como na época, a Nestlé eu fui tendo treinamento, você vai crescendo, então de estagiária eu fui subindo de cargo, você vai aprendendo. E assim, o trabalho lá, não só como Lean Manufacturing, mas com as pessoas, é apaixonante. Né? Legal. Então, você aprende... Eu me apaixonei pela metodologia. Mas, assim, as oportunidades, querendo ou não, na época... Hoje tem muita oportunidade para cá, tá? São oportunidades sensacionais. As empresas estão... Graças a Deus, né? Mas, antigamente... Falo antigamente, né? Mas, sei lá, em 2013, 2014, não estava tão assim. Estava muito recente ainda. Estava recente. Assim, eu vou falar alguns pontos, tá? Mas é a verdade, tá? Então, por exemplo, uma mulher na engenharia ainda é um paradigma, tá? E principalmente engenharias de chão de fábrica, ok? Então, não é uma muleta, tá? Eu acho que a gente tem que estar capacitado, a gente tem que saber ali. Não é assim também, mas é difícil sim. A gente tem preconceito sim, tá? Deixa eu puxar um gancho. Por que você acha que tem pouca mulher hoje? É o interesse ou é a oportunidade? Eu acho que é um pouco dos dois. Mudou bastante, tá? Hoje, se você for na indústria mesmo, você vê muita mulher. É sensacional. Sim. Soldadoras, várias áreas, tá? Sim. Vários cargos, etc. Mudou muito. A gente tá com outra mentalidade, né? Só que eu acho que, assim, de novo, né? A mulher, ela tem outras, às vezes, não só por incentivo. Sei lá, às vezes não tem o conhecimento, não entendia, não gostava, não conhecia. Então, eu acho que são vários pontos ali, né? Mas hoje, você vê que a mulher, ela tá dominando outras áreas também. Mas, assim, ainda tem, sim, um pouco de preconceito. Eu já passei situações do quê? Eu tava mexendo num paquímetro, tinha quebrado uma máquina numa outra empresa que eu trabalhei aqui na região. E eu mexendo no paquímetro ali, falando, quebrou isso, não sei o quê. Um senhorzinho chegou e não falou por maldade, sabe? Mas ele chegou e falou assim, nossa, você sabe mexer no paquímetro? E tipo assim, meu Deus, como assim? E assim, eu não tava igual eu tô aqui. Eu estava com o cabelo preso, tava com roupa de segurança, tava com o jaleco. Então assim, mas e às vezes a pessoa não é a maldade, assim, mas é um campo novo. A gente está explorando, a gente está vendo outras áreas também, né? Na verdade, uma cultura que a gente traz aí de muitos anos, né? Mas eu vejo que há algumas décadas para trás, isso vem mudando, porque na indústria que eu trabalhava, a liderança era totalmente de mulheres. Você entende? Gerente de produção, diretorias de venda, diretorias de expedição, era toda feita de mulheres. E era uma empresa excelente mesmo na questão de gestão. Por isso que eu perguntei se
Era oportunidade ou interesse, Sim, né? mas é. Legal. Há pouco tempo atrás a gente não via tanto isso, né? Sim. Realmente, você ia lá. Eu acho que assim, o que você via era mais, digamos assim, os cargos de gerência, contabilidade, muito que tinha isso daí. Parece que era RH, né? Aquilo ali era mulher. Aham. Quando tinha um homem, parecia que era coisa de outro Sim. mundo, na verdade, também. Mas o chão de fábrica e hoje Os realmente. tabus estão sendo quebrados. Sim, né? Sim. aqui em Quintana tem algumas empresas, você vai, você olha, você vê. E isso é muito interessante. Mas aí você voltou de Ribeirão, começou a trabalhar onde? Eu voltei de Ribeirão ano passado, né, em maio do ano passado. Eu fiquei 10 anos morando em Ribeirão, porque assim, vamos lá, né? Eu saí de Oriente com 19 anos, fui para Goiorê, fiz faculdade, foi 5 anos. Daí voltei para cá, por coisas de família, por causa do meu pai, etc. Voltei para cá, continuei aqui, fiz a faculdade, depois fui para Ribeirão. Em Ribeirão fiquei 10 anos. Ribeirão é um polo. Gente, aquela cidade é sensacional. Eu morei lá. Eu amo aquela cidade. Até hoje eu vou lá. Então, assim, fiz excelentes amigos. Tive excelentes oportunidades, igual eu falei pra vocês. De novo, lá não é tão assim, talvez aqui mais pro interior, né? Lá a mulherada domina o mundo, assim, sabe? Na outra empresa que eu trabalhei, né? Que até é uma que eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui. A maioria liderança é mulher, tá? Então, assim, é igual vocês falaram, ainda não tá. Lá é super normal, entendeu? Lá tá tudo bem, mas eu acho que é um campo, igual eu falei. Às vezes é não explorado e a gente tá tendo o nosso lugar agora, muitas áreas e etc, tá? Mesmo por habilidades, né, também. Sim. Qual empresa que é essa daí que você falou? Deixa eu só mandar um abraço rapidinho aqui pro pessoal. Edivaldo Santos, nosso querido maravilhoso arquiteto aqui de Tupã, nosso mestre, está sempre presente com a gente. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pelo carinho da audiência. Ele está aqui, ó. Ana Flávia está de parabéns. As mulheres fazem a diferença. Menos erros, dedicada na produção, mais humanizada nos afazeres e competente em tudo que faz. Exatamente. Edivaldo, obrigado, querido. Você precisa voltar aqui conosco, viu? Tá devendo uma visita para nós aqui. Dr. Christian Claro, lá de Oriente também, mandou aqui. Ana Flávia, minha conterrânea. Obrigado, Dr. Christian, também, pela audiência. Sempre presente com a gente. E a Ana Carolina, a Carol, nossa querida Carol. Está aqui. Muito relevantes assuntos. A Ana Flávia tem uma sabedoria que é muito proveitosa. Pois é, estamos vendo. Obrigada, Carol. Muito proveitosa mesmo. E a todos que estão nos assistindo aí, ou estão nos acompanhando pelo rádio, obrigado pela audiência de vocês também. Vamos lá, fala dessa empresa aí, dessas experiências que você teve pra gente. Então, quando eu fui, vamos lá, né? Tava na Nestlé, em 2018 minha área acabou indo pro Paraguai. E na época, para mim, não fazia sentido eu ir pro Paraguai, né? E eu acabei sendo desligada da empresa. E eu falei, Jesus, e agora? Eu respiro Nestlé, entendeu? Não criei mágoa nem nada, é sensacional. Eu sou muito grata por essa empresa, ela me desenvolveu. Se 80% do que eu sei hoje, eu devo a ela, tá? E eles queriam que você fosse pro Paraguai? Sim. E na época, são alguns problemas pessoais ali, eu não consegui. E acabou que minha área foi pra lá. Aí eu falei, pra mim foi muito difícil, tá? Não vou mentir pra vocês. Agora é lindo falar, mas assim, na hora foi difícil. Mas fiquei, aí eu vim pra Oriente, voltei pra Oriente, fiquei indo todo final de semana que eu vim pra cá na empresa, meus pais tinham uma empresa de barril de chopp. Então, eu vim para supervisionar a empresa na época. Então, fiquei 1 ano, implementei toda a parte de metodologia Lean, toda a parte de fluxo de processo aqui. Só que para mim ficava muito corrido eu ter que voltar para Ribeirão, né? Porque minha casa era lá e etc. Então, eu resolvi voltar para lá. Eu entrei na Paletrans, que é uma empresa de transpaleteira, paleteiras, empilhadeiras. Sensacional. Lá só tinha homem na produção. Eu era a única mulher, gente. Era a única mulher para dar treinamento. Sempre tive muito respeito. Eram homens mais velhos, tá? Então, nunca tive problema com nada lá. Sabe, assim, muito respeito, muito... Pelo contrário, eles até me ensinavam as coisas, eles chamavam... Fia, vem cá, tia, eu vou te ensinar aqui para vocês. É Fia que eles falavam, né, tia? Fia. E aí eu aprendi, então foi sensacional, né? Fiquei lá também, fiquei com a parte de excelência operacional lá. Mas eu tive uma proposta para a Embrasec, que é essa última empresa, né, que eu estava lá, que, gente, eu não tenho palavra para falar deles. Eu não tenho palavra, porque, assim, eles me propuseram um cargo de supervisão, e eu cheguei lá,
toda parte, todo o estudo que eu fiz de Lean, tudo. Eu falava, tudo bem, tá, gente? Eu fazia um cálculo, tinha um estudo, não era só eu, tinha uma equipe, minha equipe era sensacional, tá, também. Só que tudo que a gente colocava, eles aceitavam e, assim, bombava a gente. A gente fez umas linhas de produção, depois eu mando os vídeos pra vocês terem uma noção, né? Que eles deixam a gente ver ali, é só, né? Mas, gente, a par é sensacional. Assim, a gente... Sabe a metodologia Lean puxado mesmo? Aquela coisa assim, nossa, zero desperdício, foco. E não só foco na produção. Foco no desenvolvimento humano, sabe? Foco no colaborador, tá? A gente revisou toda a parte de benefícios. Então, assim, eles começaram a dar um aval para mim que talvez... Eu não sei, de novo, não sei se foi oportunidade, eu não sei, eu não tenho definições, tá? Só que eles começaram a falar, tudo que eu levava lá, não, vai. E começou a subir, e começou a dar certo. E dá muito certo, né? Inclusive, eu gostaria de agradecer. O Márcio e a Michele são os donos da empresa. Essa empresa é daqui? Ela é de Ribeirão Preto. Ah, de Ribeirão também, legal. Isso. E os donos, né? O Márcio e a Michele. O Pincerato, que era meu ex-chefe, também sensacional. E todo o meu time, né? O Leandro, a Maria, esses eram meus líderes, né? O Leandro, a Maria, o Rogério, o Fabrício, a Monique, a Lia. Então, essas pessoas eram o meu time, junto com a fábrica ali. E eles, deu um tempo, eles me promoveram para gerente. E foi sensacional. Eu até anotei alguns pontos, porque assim, a gente implementou lá medidas disciplinares, porque lá, por exemplo, a gente tem os deveres, né? A gente tem os direitos e os deveres. E algumas coisas não estavam claras. Então, não vamos escrever? Fizemos normas. E alinhou com todo mundo, treinou. E não era, tipo assim, uma coisa assim, era uma coisa leve. Não é impositivo, entende? E aí, fora isso, a gente tinha foco no trabalho em equipe. Porque, assim, eu falava assim, ó, beleza, a gente tem que ser competitivo, tá? A gente tem os indicadores, os KPIs, os KPIs ali para responder. Só que a gente tem que ser uma família. A gente tem que ter união, tá? A gente tem que trabalhar junto. Porque sem trabalho em equipe não vai... Igual o seu Nishimura fala, ninguém cresce sozinho, gente. Sinceramente. Então, aí foi indo. A gente colocou a cadeia de ajuda, que é outra metodologia também da parte do Lean, que não só foca na parte da hierarquia, porque assim, por exemplo, quando é uma empresa familiar, a pessoa conhece muito algumas pessoas que estão ali, né? E tudo bem, não tem problema. Não é que ela nunca mais pode conversar. Só que você tem, na hora de resolver um problema, você tem que direcionar. Se você tem um líder, você tem que primeiro falar com o líder vai falar para o supervisor. Não é engessado, tá? Mas é uma regra. E essa regra, se ela é seguida, a gente resolve o problema com excelência e não fica aquela coisa de conversa, a gente fica claro, fica transparente. Então, essas metodologias nós colocamos lá com toda a clareza, um público jovem também, a gente tinha um público muito jovem. Colocamos a parte da brigada de emergência, então fizemos todo o treinamento, trouxemos gente fora, porque eu sou brigadista, mas a gente teve que pegar pessoas ali, tá? A política dos benefícios, os treinamentos, os indicadores, as reuniões, o plano de carreira, a definição de funções. Então, tudo isso foi feito, tá? É sensacional, tá? Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que o pessoal quer saber. O que é o Lean? A gente está falando de Lean, né, o Michel? Lean, né? Lean, o Lean Manufacturing. Eu tô pensando aqui, O eu que ia é perguntar o isso Lean? também, porque eu quero entender. Conta Lean pra nós, o que é o Manufacturing. Lean Manufacturing? Ou a manufatura enxuta. Não sei. Então, vamos lá. O Lean Manufacturing, o que ele visa, né? Ele visa eliminar os desperdícios para a gente criar valor para os nossos clientes. Simples assim. Bem resumido, tá? Então, vamos lá. Nós temos na nossa metodologia hoje em torno de 7, cadastrados em si, 7 desperdícios. É claro que falam de 8 desperdícios, etc., mas na metodologia em si são 7. Então, se você elimina esses desperdícios e a gente foca em entregar o que o cliente quer, na hora que ele quer e como que ele quer, não tem como não dar certo, tá? Então, essa metodologia, ela vem porque a gente tem muita competitividade, a gente tem muitos... as coisas tem um preço, tem um custo, então a gente tem que ser o mais competitivo, o mais assertivo possível, né? Que não é só questão de custo também. A gente tem que entregar o que o cara quer na hora que ele quer. Então, o Lean, ele traz essa metodologia. Ele traz para quê? Para que a gente consiga entregar, para a gente consiga ser excelente na parte de gestão, na parte de entrega, na parte de qualidade do produto. Sim, legal. Acredito que seja isso. Interessante. E assim, como que a pessoa consegue fazer um curso
para aprender sobre esse Lean? Que assim, eu creio que tem muitas pessoas, muitos gestores que precisam ter isso e às vezes não sabem o caminho. Sim. E lembrando, né, primeiro, só um ponto antes, o Lean ele é uma metodologia de vida, né? Ele foi criado no Japão, né, em si, nasceu ali de vários inputs, né? Mas ali é o sistema Toyota de produção, né? O Taishi Ono. É uma extensão do 5S? Isso. É que, para falar a verdade, o 5S faz parte também do Lean, sabe? Muitas vezes a gente começa com o 5S, por quê? A gente não consegue, quando você vai implementar uma metodologia, a gente começa com o 5S, porque sem limpeza, organização, padronização, a gente não consegue melhorar, né? E tem que ter uma cultura. Por isso que eu falo, por exemplo, uma filosofia, porque é uma cultura, né? Porque senão o pessoal faz, vamos fazer um 5S todo dia. Não, isso não é. A gente tem que manter, pera lá. Né? Tem que ser uma rotina. Todo dia eu tenho que organizar. Eu vou sair daqui, então eu vou arrumar e eu tenho que ir. Tem um padrãozinho aqui. Às vezes a gente não precisa engessar tanto padrão para ser simples, tá? Mas você tem que ter uma cultura. Então, o Lean, ele traz essa mudança de mentalidade, tá? Então, os treinamentos, muitos gestores teriam que ter, sim, tá? Porque ele foca em tudo, ele foca em entregar valor para o seu cliente, você reduz custo, você motiva seu colaborador, porque também o Lean não é a qualquer custo, tá? Sim. Vou tirar tudo e, não. Você tem que deixar o cara ali treinado, tá? Você tem que ter um plano de carreira para a pessoa, você tem que entender que, por exemplo, você não está hoje, quem que é a pessoa capacitada, tem uma matriz de habilidades, para fazer, sei lá, um soldador TIG, um exemplo. O cara tem que ter o curso de solda, ele tem que ter o discernimento ali, tem que ter um padrão para que ele siga, porque qualquer pessoa que saia dali tenha que entregar com excelência igual a outro colaborador, sim, entendeu? Então, esse é o ponto. Dos treinamentos, hoje em dia tem muito na internet, né? Mas, assim, a gente, de novo, né? Quem faz a escola é o aluno, né? As pessoas têm que procurar sei lá, um local coerente ali. A gente tem o Lean Institute, né? Que tem o Brasil e tem dos Estados Unidos. Mas tem muitos colégios, muita coisa, muitos cursos. Hoje em dia está muito rápido, muito fácil, assim, tem muita coisa. Eu fiz minha pós, só para vocês terem uma noção. Eu fiz minha pós de Six Sigma e gestão de qualidade e a de Lean, tudo online. Uma eu fiz pela Universidade Católica de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Olha isso, gente. Legal. E foi sensacional, porque eu falava, não sei. Cara, quando eu comecei a fazer o nível dos professores, o nível das aulas, eu não queria sair da aula. Era sábado, gente, o dia inteiro. Sabe assim? Sim. Então, assim, é sensacional. Tem muitas opções ali. Eu acho que as pessoas têm que ir atrás, têm que estar antenado. Porque tem muita atualização, né? São muitas nomenclaturas. Mas a gente tem que estar antenado. E o Lean, de novo, veio para ficar. As empresas, elas querem se manter competitivas. Então, elas precisam inovar, elas precisam trazer coisas novas, né? Bacana. Deixa eu mandar aqui um abraço. Tem uma galera aqui que está presente, ó. Ana Lívia Jerônimo está aqui, colocou assim, arrasamos, Ana. O Afonso também, lá de Pompeia. Esse episódio está espetacular, muitas informações tops. Parabéns à convidada. E você, Michel, e também ao Lucas. André Murilo, Ana Flávia arrasa. William Santos Barbosa, também presente. Alexandre Costa, assuntos de extrema relevância. Mandar um abraço também aqui para o meu amor também está presente. Priscila, boa noite. É isso aí, todo mundo ligadinho. E ligados no Lean. Eu tô gostando, viu? Tá interessante. Tá interessante isso aí. O que... Porque hoje, assim, eu tô pegando uns ganchos que ela tá falando aqui e, assim, realmente, essas linhas de produções, desde pequenas até das grandes empresas, o que o pessoal hoje muito se interessa, que eu vejo muito ainda, infelizmente, que horas eu entro, que horas eu saio, quanto eu vou ganhar. Eles não estão muito preocupados na qualidade de que vai entregar o produto, se vai dar certo, se não vai. E assim, eu sou sincero, eu não sou daquela onda de que o cliente tem sempre razão, não. Uhum. Eu acho que tem razão quem tem razão. Uhum. Se o cliente está certo, temos que dar razão a ele. Se quem está certo é o funcionário, dá razão ao funcionário. E a gente que... Eu trabalho com pessoas também, lidero também, às vezes, algumas pessoas, e não é fácil, muitas vezes.
você quer mostrar alguma situação, você quer passar ali, parece que não vai encaixando muito. E eu sou uma pessoa que eu sou muito focada em querer fazer o melhor também. Que eu faço, quero fazer o melhor. Eu quero que o cliente seja bem atendido, o mais rápido possível e receba o melhor produto. A gente sempre quer. Mas muitas vezes é difícil, as pessoas não conseguem entender. Então, até a pergunta aqui de onde conseguir, às vezes um curso, às vezes eu acho que pode ser da minha parte, não está sendo como deveria ser, não está passando correto, por isso que não está entendendo lá na ponta. Sim. Mas hoje é complicado, hoje é difícil. As É. pessoas hoje, eu não vejo assim muito interesse em querer melhorar. A melhora que eu vejo das pessoas hoje é sempre assim, é trabalhar menos e ganhar mais. É o que a gente pega no mercado. E quando a gente se depara com essas informações que você passa de capacitações, de melhoras, de visão, sabe, você conseguir enxergar uma coisa melhor aqui, vai dar certo, vamos fazer, vamos modificar e dar aquele ânimo, é interessante, é legal. Interessante. Puxando um gancho do que você falou e do que a Flávia falou sobre cultura, hoje, para implementar também, depende muito, ela já até sabe o que eu vou falar, da questão humana. Qual é o desafio hoje de implementar o Lean, sabendo que para ele ser implementado, para ele funcionar, a parte humana tem que colaborar? Pois é, não é fácil, tá? Porém, a gente vive, né, a gente está lá para resolver os problemas e para viver de desafios, né? Mas assim, a gente também tem que conscientizar a pessoa de novo. Somos agentes de mudança. Toda a parte de treinamento, toda essa parte, por exemplo, que a gente mesmo vai atrás, é um investimento na gente. Sim. É pra gente crescer, pra gente evoluir, né? Então, hoje em dia, realmente é complicado, porque muitas vezes as pessoas, igual a gente estava comentando antes, as pessoas acham que as coisas caem do céu. E não é. É trabalho árduo, é você acordar cedo, você fazer escolhas certas. Hoje eu vou deixar de sair, eu vou deixar de fazer isso para isso. São escolhas, gente, tá? Então, essas escolhas você vai colher frutos posteriormente, certo? Só que hoje o colaborador, de novo, como que é feito, né? Vou falar para vocês. Então, o colaborador, logo que ele entra na empresa, a gente já faz um treinamento com ele, para ele entender, né? Para a gente, talvez, trabalhar a gente tem uma questão que chama conformidade social, né? Que se está todo mundo fazendo ali, aquela pessoa ela vai entrar e ela vai acabar fazendo, mas que seja as coisas certas, né? Porque senão fica aquela coisa assim, sempre, sempre foi assim. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma. Sim. A gente tem que mostrar para eles a metodologia, treinar. Então, o colaborador entrando, a gente já tentar mudar essa mentalidade. E sempre foi assim, aquela síndrome de Gabriela que a gente fala. Não, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, a gente tem nossas características, né? Essa nova, síndrome de Gabriela. Vamos aprendendo. E assim, aí você tem que quebrar esse paradigma. Pera lá, será que você não pode melhorar? Será que a gente não consegue evoluir isso? Será que a gente não pode pensar diferente? Principalmente, às vezes, quando eu venho pra cá, de novo, né? Desculpa falar, mas aqui eu tive mais essa síndrome de Gabriela com alguns colaboradores. Porque a pessoa, não, mas sempre fiz assim. Falei, então, pera lá. Mesmo se você não fizer coisas diferentes, você não vai ter resultados diferentes, gente. Exato. Não é mágica. Entendeu? Então, assim, você já tem que mudar o colaborador. Tem muito treinamento e vídeo. Adoro vídeo. Coloco vídeos daqueles... Tem do macaquinho, tem um que até, por exemplo, tem pessoas lá, assim, numa recepção, e aí uma pessoa tá levantando para um bip, e aí as outras que entram, umas são artistas, as outras que entram começam a levantar e ninguém sabe por quê, sentar e levantar. E aí perguntou, por que você fez? Eu faço isso porque eu tava com medo de ser excluída do grupo. Entendeu? Então, a gente começa a quebrar esses paradigmas. Você tem que perguntar o porquê. Por que você está fazendo isso? Para que é para isso? Será que eu posso fazer diferente? Por isso que aí vem o Kaizen, os né? 5 porquês, que é uma ferramenta, né? Que você vai perguntando o porquê até achar a causa raiz. Então, todas essas ferramentas, nós vamos treinar o colaborador. Então, assim, o papel hoje do colaborador Lean, né? Da pessoa ali que está na metodologia, é mais um professor.
Então você vai ensinar. É tipo assim, eu até fiz alguns cursos de psicologia, gente, sério. Porque eu era tão técnica, e aí você precisava entender, eu queria entender alguns pontos. Então, claro que eu não fiz a faculdade, a graduação, mas eu fiz alguns cursos em paralelo para poder lidar com isso, entendeu? São várias gerações, são vários públicos, entendeu? Então você tem que saber onde tocar, tem gente que você tem que ir lá, conversar, você tem que entender. E, de novo, treinamento, então a pessoa entra, você dá os treinamentos, vai fazendo, faz uma matriz de habilidade, para isso, para metodologia Lean, que é interessante, gente, a gente focar. Lembrando, é um ponto que eu queria falar aqui. 80% dos nossos problemas, 80% de qualquer empresa, tá? Isso é metodológico, isso é comprovado cientificamente, são focados em brainstorming, ou seja, toró de palpite, reuniões, conversas com pessoas, principalmente que trabalham lá na área de trabalho, né? Que estão ali no problema, tá? Na produção, na maioria das vezes. E plano de ação. O plano de ação, você coloca o nome, o responsável, que é a ferramenta 5W2H, né? Que é o que, como, são siglas em inglês, né? Mas é o plano de ação, né? Certo. Que aí você vai pôr o nome da pessoa, você vai ver quando que você vai fazer. Você se responsabiliza. Então, eu vou amanhã falar... Então, 80% dos problemas das empresas são problemas de comunicação simples. E não são metodologias, a gente tem o Six Sigma, o The-Make, que vai pegar toda a parte estratégica ali, fazer análise de dados ou mesmo estatística. Mas esses problemas já são a minoria, tá? Certo. Então, o maior foco é nisso. Então, trabalhar na mentalidade. A pessoa tem que sentir valor de estar ali. Ela tem que se sentir valorizada, também é outro ponto. Ela tem que se sentir humana. Então, você tem que chegar lá, oi, tudo bom? Boa tarde. Você tem que ter esse contato. Ai, mas eu sou muito ocupada. Poxa, você não consegue falar um bom dia? É isso aí. Eu vou falar pra você, tem uma Sinceramente. coisa que me irrita é isso. Ah, gente. Você dá aquele Não, bom se tem uma dia, coisa que Michel. me irrita é assim, você tá no local de trabalho, a pessoa chega pra trabalhar com você ali e ela não te fala um bom dia, não te fala uma boa tarde ou uma boa noite. Entendi. Então assim, eu acho isso tão chato, porque a pessoa, eu acho que ela não tem interesse de estar ali. Se ela não tem interesse de estar bem com o companheiro que está do lado, que vai trabalhar, desempenhar uma função, não tem interesse de estar ali, ela já chega, pra mim é do mau humor. E as coisas não podem ser assim. Mas, eu vou falar pro pessoal. Eu já vi até que em alguns grupos que eu mandei aqui, tem pessoal que fala assim, tá mandando, o programa tá legal, vamos assistir. Então, tá servindo pra muita gente as dicas, Sim. viu? Muita gente mesmo. Interessante. E tem uma pergunta que eu queria te fazer sobre, você falou aí de mudanças dentro das empresas, né? O Lean hoje ele serve só para a indústria? Não, o Lean é para tudo. O Lean ele pode ser aplicado até, eu faço um mapa meu das atividades, por exemplo, eu sempre falo isso com o meu namorado, por exemplo. Vamos programar. Planejamento, toda a parte de indicadores, o quanto tá. Então, assim, o Lean ele pode ser aplicado por tudo, é uma filosofia, né? De novo, o Lean ele veio, a maioria das metodologias, gente, vem da Segunda Guerra Mundial, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, nasceram ali no Japão. De novo, tem evoluções, etc. Mas só para vocês entenderem um pouco da essência. Certo. E elas foram evoluindo porque o Japão estava lá destruído. Então ele tinha que o quê? Eu tenho que economizar meus recursos, eu tenho que ser produtivo e eu tenho que ser perfeito. Então eles começaram. Então começaram com o quê? Com 5S. O seu Ishikawa lá, ele começou com o 5S, ele juntou os censos lá, fez as palavrinhas e fazia certinho aquela sequência. Você vê aqui. E começou do simples, tá, gente? Tudo começa do simples, igual eu falei pra vocês. E, posteriormente, eles foram criando essas metodologias. Para quê? Para ser mais produtivo, para trazer. Então, eles começaram também nas famílias, eles começaram não só na parte industrial. E outra, de novo, até não dá para eu falar tudo aqui, mas, por exemplo, do meu currículo, eu trabalhei num restaurante. E no restaurante, eu era analista de controladoria na época, né? Eu trabalhei no Flor de Sal. É sensacional. E eles, detalhe, né? E eles lá, eu comecei a falar da metodologia, eu era muito amiga da dona, eu comecei a explicar ela, não, você vai aplicar em todas as áreas. Então, a gente começou a fazer a padronização, por que não? Então, tinha padronizada a parte da comida. Vocês entendem? Então, não é só no ramo industrial de produção ali, manufatura ali, sabe? Você pode aplicar em farmácia, você pode aplicar em toda essa área e na sua vida pessoal também, tá, gente? Você acha que há um preconceito em a empresa achar que isso é difícil
é uma implementação complexa, e esse é um fato delas não utilizarem o Lean nas empresas? Você acha que isso é um desafio? Eu acho porque agora eles criam todos os nomes, assim. Por exemplo, um diagrama de tartaruga e o diagrama de não sei o quê. Então, assim, vai falando nomenclaturas, o Ishikawa. Aí, por exemplo, muda porque agora é o Scrum Master Blaster e assim. E isso, muitas vezes é para vender algum tipo de consultoria, algumas coisas. E, às vezes, o simplão ali, o arroz com feijão ali que a gente tem que fazer não é feito, entendeu? Então, às vezes, assusta, sim, tá? E, às vezes, alguns profissionais mesmo. De novo, gente, eu sou engenheira, né? Eu me formei, tarará, tarará. Só que, como eu sou engenheira de produção, onde eu tenho que estar? Num ar-condicionado, lá em cima e nem conhecer ninguém? Tá lá no show de fábrica, lá. Ah, entendeu? Eu tenho uma palavra em japonês que chama Gemba, né, que é onde as coisas acontecem. Então, a gente tem que estar na área de trabalho. A gente tem que entender o que tá... Ai, mas eu... Gente, pelo amor de Deus, você tem que estar lá no chão de fábrica. Você tem que entender, tá tendo problema? Vamos reunir as pessoas ali. Você pode até trazer outras pessoas de outras áreas, porque às vezes a pessoa faz aquela pergunta assim, tão... Você fala, que pergunta tonta, mas é aquela que dá a resposta. Putz, é verdade. Então, a maioria dos projetos que eu fiz, gente, olha só. Quando eu fiz o Yellow Belt, cara, a gente foi ver que era um probleminha... O que é Yellow Belt? Por isso também, desculpa, imagina. Mas assim, ó, a parte do Six Sigma, né, igual eu falei pra vocês. Então, ultimamente, o Lean, ele tem se linkado com o Six Sigma, né? Six Sigma é uma metodologia e ela diminui já veio da Motorola, né? Uma veio de um, outra veio de outro. Ela veio da Motorola e ela vem também para nos trazer, para acrescentar, vem para trazer a variabilidade de processos e aumento da qualidade em si. Então, você usa o DMAIC, né? O DMAIC, cada um fala uma coisa, né? Mas são siglas em inglês, né? Define, Measure, Improve, que é definir o problema, etc. Através disso, você tem as classificações. E as classificações variam de acordo com... Porque você vai fazer análise de dados, tá? E as análises de dados, elas variam de acordo com a dificuldade do problema ou do dado mesmo. Sim. Então, a gente usa softwares, né, para ajudar a gente a fazer as análises, né? E, por exemplo, vai desde e são belts, porque eles falam igual judô, igual essa parte assim, que é a cor vai aumentando de belt, é você vai... O grau. Como se fosse o grau, Isso. Então, por exemplo, tem o white belt, né? Aí tem o yellow belt. Faixa branca, faixa amarela. Green belt, black belt e master black belt. Só que para você, hoje em dia, tem os cursos online, tá? Mas só para alinhar a expectativa, de novo... você tem que fazer o projeto para ser certificado. Porque senão, eu sou Black Belt, fez só o treinamento. Legal o treinamento, porque você vai ter introdução ali em várias ferramentas. A ideia é você saber a análise estatística para avaliar o problema. Ok? Só que, falando de metodologia, né? Você tem que fazer o projeto. Um exemplo, eu tenho que fazer um Yellow Belt para ser certificado Yellow Belt, tá? E aí são cursos que, hoje em dia, até depois eu vou falar de um curso Green Belt sensacional do meu ex-gestor que ele está proporcionando de graça. Eu vou deixar o link com vocês. Então. Só que, de novo, procurem um local para entender esses cursos. Peguem empresas legais ali, porque tem de todo jeito, sim, tá? Mas é sensacional, muda a cabeça e você vai resolver o problema com dados. Não é assim, tem outra coisa também que a gente vê mais pro interior. O feeling. Não, eu sempre aperto aqui e vai assim, mas você mediu? Não, mas eu sempre faço. Tá, mas você consegue medir? Ai, Ana, mas você é chata. Não é, gente, precisa do dado. A gente precisa ter dados e fatos, sabe? Tem que ser preciso, né? Exatamente. Eu até falo, melhora seu argumento. Por quê? Porque a gente precisa ter dados e fatos, até pra gente avaliar. Porque às vezes a pessoa era do feeling, tudo bem, de novo. A gente respeita, às vezes a experiência é sensacional, tá? Então a gente alia a experiência com os dados, tá? Não tô desmerecendo, porque senão... Não, certo. Sim? Certíssimo. Olha, tá dando um nó na cabeça. Ai, meu Deus. Tá dando um nó, né? Sério? Não, mas é interessante. Você estava falando de... Você trabalha num restaurante. Eu também trabalho basicamente com restaurante também. E muita dificuldade, vendo você falando, eu vejo muita dificuldade ali. Então é interessante, de repente, achar um curso para tentar melhorar as coisas. Às vezes a gente quer
realmente reduzir custo, melhorar algumas questões ali, mas parece que é uma barreira muito grande pra você conseguir. Parece que você... É uma barreira invisível, na verdade. Você fica batendo naquilo ali, parece que você não sai do lugar. A dificuldade do restaurante, falando um pouquinho também, que é assim, por exemplo, a padronização. Você faz de um jeito, eu faço de outro. Então, a gente começou a pegar itens para padronizar o Sim. como vai fazer. O mais simples, de novo. O que eu foco sempre é no simples. O simples e objetivo. Entendeu? Então, a gente deixava... Tinha uma carne lá, eu não sei o nome, tá? Que era a maior cara que tinha nesse restaurante. A gente tinha que deixar ela confeccionada, assim... refrigerada, etc. Então, a gente começou a colocar um padrão que tem que ser... Tem as balancinhas, às vezes a gente congelava alguns itens ou levava o potinho. Então, assim, depende, tá? Mas tem como fazer. No começo, dá muito trabalho, tá? E até você abrir a cabeça das pessoas, às vezes tem pessoas que são difíceis, tá? Não é fácil a mudança. A mudança não é fácil para ninguém, tá? Mas, vai devagarzinho, a gente vai trazendo, mostrando para a pessoa, ó, olha o benefício que você vai ter, vai... E os clientes sentem a diferença. O dia que a gente, por algum motivo, troca a pessoa que faz o hambúrguer, ela é tipo uma hamburgueria, com porções de algumas coisas. O cliente sente a diferença, fala que o hambúrguer foi diferente para ele. Nós fazíamos lá um lanche de cheddar e era um creme de cheddar. Só que aquele creme ali, ele não ficava do jeito que a gente queria. Lá no início, quando começou, ele não era o creme de cheddar, eram 2 fatias de cheddar. Cheddar Poulenc, 2 fatias. Aí depois mudou, começou a fazer o creme. Aí a gente viu que não estava ficando legal do jeito que a gente queria, não estava agradando, vamos voltar para as fatias que eu acho que ele fica mais apresentável, melhor. Mas no primeiro dia, Funcionou. Um cliente chegou e falou assim, o que aconteceu? Porque o lanche, semana passada não é o mesmo lanche. Não é o mesmo lanche. Não, o lanche parecia maior, tava com outro sabor. Eu falei, não é. Vou explicar pro senhor. Aí expliquei, nós mudamos por causa disso. Porque para você manter o creme, ele tem que ficar num banho-maria, ele tem que ficar, e às vezes ele não fica igual, ele começa a empedrar, e você vai explicando pro cliente que é um trabalho muito grande. Ah, tá. Mas tá diferente. Então, assim, parece que não, mas as pessoas percebem. Sim. Percebe. E você quer melhorar você quer mudar para melhorar. Sim. Ninguém quer melhorar para piorar. Sim. Vai sempre mudar para melhorar. É a ficar, pioria, às vezes, né? mais prático. Mas eu vejo que, assim, a questão de você sistematizar a situação, de você conseguir colocar ali tudo regradinho, bonitinho, é difícil. O dono lá, que é até nosso patrocinador aqui, o Vardinho, grande parceiro, tá nos assistindo aí. Obrigado, irmão, pelo carinho da audiência também. Sofre bastante com isso, a gente sofre, a gente quer, às vezes, padronizar. Para quê? Para não ter esse problema. Um negócio padronizado é muito melhor. Sim. Que é muito mais prático. No começo é difícil, realmente. Tudo que você vai mudar é difícil. Mas depois que está já implementado, é igual nós temos aqui na rodovia. Que transtorno que é vir de Marília para cá hoje? Não, tá horroroso. E quando ficar pronto, como é que vai ser? Sim. Maravilhoso, só que você tem um processo nesse meio tempo. Exatamente. Você tem que suportar o processo, não tem jeito, né? Mas interessante, bacana. Vamos nos aprofundar mais sobre essa monte de nomenclaturas aí. Hoje as profissões estão muito nomenclaturadas, né? Então eles estão muito mais preocupados com os termos do que com os resultados, né? Com a então, essência, né? É com a essência das coisas. Mas, quais são as ferramentas e técnicas essenciais do Lean que os gestores eles devem dominar? Então, é uma mensagem para quem quer seguir a carreira, quem já está ali no caminho. O que ele precisa entender para poder contribuir com o crescimento da empresa onde ele está? Sim. Bom, eu acredito que no começo o mapa de fluxo de valor, né? Ele saber ter toda a noção ali, fazer... Porque quando você faz o mapa do fluxo do valor, você mapeia toda a fábrica, você começa a encontrar os defeitos, as oportunidades, as coisas ali do processo que às vezes não estão escritas, os pontos. Eu acho que é isso. Primeiro, né? Segundo, focar no sistema puxado, né? Que é não o empurrado. O empurrado é igual ao do mercado, né? O mercado, você vai lá, já estão compradas as coisas lá, né? O puxado já não, você compra conforme necessário. De novo, estoques de segurança. Não estou falando zerar estoque, tá? Estoque de segurança para que consiga manter, né? Então, primeiro o mapa de fluxo de valor, depois a parte do sistema puxado. De novo, pessoas.
é capacitação de pessoas e você deixar as pessoas, todo esse fluxo de fazer eu acredito que o master plan, né, um plano estratégico, juntamente com... Porque aí junta um pouco de metodologia com outras metodologias, tá? Mas eu acho que o mapa estratégico, ele vai desdobrando da onde você quer, vamos supor. Eu quero chegar a ser a melhor empresa em algum ramo. Então, eu vou desdobrar. Esse é o meu desejo. Então, eu vou desdobrar no quê? Em indicadores. Em KPI, PPI, aí são vários tipos de indicadores, que são indicadores mais estratégicos, indicadores mais de... Eu estou explicando uma coisa mais simples, tá, gente? Para não ficar falando palavreado complicado, tá? Então, um indicador mais estratégico, aí que é um KPI. Aí, você desdobra, que aí você vai desdobrando para outros indicadores. Aí você faz indicadores mais de produção, mais indicadores operacionais em si. Entendeu? Porque aí você vai começar a medir, né? E medindo, todo gestor ele precisa saber. Não adianta só medir. Mas, por exemplo, você sabe, é um indicador, vai te indicar o problema para você resolver. Aí você vem com as metodologias, aí você você pega... Tem várias várias ferramentas do Lean, tá, gente? É muita ferramenta, não dá para eu falar todas aqui. Mas você pode focar, eu acho que as mais estratégicas são essas, tá? Legal. Bom, eu tenho uma dúvida, que desde quando eu era pequeno... Ai, meu Deus. Eu olhava pro RH da empresa e falava, mas... Se é o RH que contrata, quem que manda o RH embora? Pois é, isso é verdade. Quem que audita hoje? Existe um órgão que audita o sistema Lean, o 5S, ou isso é uma parte interna da empresa? Ela mesmo que verifica se está sendo feito corretamente ou não? Porque acho que para ISO já tem uma auditoria, né? Para você conquistar o ISO. Isso, é que assim, ó, por exemplo, a parte do Lean, né, como ela é muito estratégica, muitas vezes as pessoas já respondem diretamente para os gestores, para os gerentes, igual no meu caso, eu já respondo diretamente para o gerente, né? Então, a maioria das vezes, o gerente mesmo que já vai avaliar isso, né? E quem avalia o gerente é o presidente. Só que assim, ó, vamos lá. As metodologias, a gente tem sim a auditoria de 5S, por exemplo, a gente tem auditorias em alguns pontos. Só que eu sou muito contra a auditoria de 5S, tá? Por quê? Porque a auditoria, a gente tem que começar a trabalhar na cultura, né? Porque se ficar auditando, a auditoria em si é uma atividade que não agrega valor, se a gente for pensar. Ela é manipulada? Ela é manipulável, você acha? Também, porque senão fica aquela briguinha de quinta C. Eu não gosto de você, eu vou lá e tiro foto da sua mesa. Sabe assim? Nossa, cara, na indústria eu passei isso muito. Desculpa falar, parece que é besteira, tá, gente? Mas assim, não, mas parece aquelas... Desculpa falar, mas parece maternal e você tem que lidar, são profissionais, aí a pessoa tá tirando foto uma da outra e fica mandando... É um dos motivos para que eu, assim, porque sou contra, tá? Mas eu acho que, assim, o 5S é o básico. A gente tem que fazer bem. Então, um colaborador entrou na empresa, vai lá, treina, capacita, ensina. Ó, o padrão é aqui, ó. O vermelhinho aqui, ó, são as peças não conforme elas têm que ficar aqui. Então, você já tem a padronização, você tem que puxar, você tem que ser exemplo. O líder, ele tem que praticar pelo exemplo, tá, gente? Só para focar nisso aí. Tá? E assim, aí quem audita é o próprio gestor, porque aí o gestor vai começar a olhar os indicadores. Pera lá, vem cá. É igual outra coisa também que é legal, que onde eu trabalho, a gente faz bastante, é o programa de sugestões, né? Então, o programa de sugestões de melhoria, ele começa a melhorar as melhorias. De novo, o Kaizen é uma melhoria simples, não são projetos gigantescos. Existe uma pontuação pro colaborador que participa disso? Eu fiz isso para falar. De novo, não é padrão, tá? Cada empresa faz de um jeito. Mas, assim, eu fiz um benchmarking junto com alguns times. Eu achei sensacional. Inclusive, foi dentro mesmo da empresa. Então, eu comecei a olhar o benchmarking. Eu fui olhar como outras empresas faziam para motivar o funcionário a dar sugestão. Porque, às vezes, é para mudar isso aqui para cá. Mas o cara fala, eu não vou mudar, não. Não é meu. Eu... Sabe assim, não vou ter que enfrentar. Não tem um olhar de dono, né? Isso aí. Só o que mais tem, né? É isso aí. Só o que mais tem. Aí, vou falar assim, beleza, se você fizer, como que eu fiz, né? Eu comecei a avaliar, e aí eu peguei, e agora lá é estilo cartão de crédito, você acumula pontos. Então, a pessoa pode trocar. Então, o colaborador, ele pode trocar por um patinete elétrico,
pro Isso, filho, um cara, que legal. exemplo. Ah, mas tem uma camiseta de time. Olha, para tal. Ah, mas tem. Então, assim, ele começa a se motivar e tem a pontuação. Então, se o cara vai lá e faz. A gente. De novo, eu categorizei. Não tem certo ou errado. Foi um programa que a gente fez que eu tô compartilhando com vocês. Mas, assim, de novo, ele fez um Just Do It. Não vai e faça, né? Um plano de ação. Aí ele tem 5 pontos. Aí fica lá. Aí ele fez um Kaizen, né? Que é um projetinho um pouquinho mais elaborado, fez um time e tal, ele ganha 10 pontos. Né? E para não ficar assim, eu categorizei, mas eu também fiz um comitê. Né? Fiz um comitê com normas, eu sou meio chata para essas coisas, gosto das coisas bem descritas, gente. Pra vocês terem noção, tudo eu gosto bem descrito, bem certo, que fica claro, que fica certo, não tem problema, né? De falar, ai, tá puxando, não, ó, é assim, ó, olha lá na norma, tem um regimento, tá? Então, a gente peguei algumas pessoas, por exemplo, peguei um engenheiro de produto, o de processos, a moça que trabalha lá na parte da controladoria e eu. Então, a gente faz o primeiro filtro e a gente já dá a nota de acordo com os critérios que tem. Então, você precisa ver, porque às vezes o colaborador leva uma boneca para filha. É sensacional, gente. Você lembrou de uma história da indústria? Provavelmente você já viu essa história. Sobre um olhar de quem está dentro, fora do olhar de quem participa ou de que faz aquilo acontecer. Por exemplo, uma engenharia para um auxiliar de produção, que foi na fábrica da Colgate, onde, não sei se essa história é verídica, mas eu vi muito isso dentro da indústria, onde, o que estava acontecendo? As embalagens estavam indo vazias para a expedição. Então, juntou toda a parte de engenharia para tentar criar uma máquina que fizesse uma leitura de grama daquela caixa para ver se ela estava realmente cheia ou não. Então, se gastou milhões de reais para resolver. E a máquina continha falhas. Aí, uma pessoa, que era muito antiga da fábrica, ela, sem ordem de ninguém, e tiraram aquele maquinário todo porque não funcionou, ficou obsoleto. Ele colocou um ventilador na esteira. Nossa. E toda a caixa vazia, ela voava. Então, é uma história, eu não sei se é verídica, né? Na indústria tem muito mito, né? Muitas coisas. Porém, eu vejo isso como o que você falou do incentivo. Talvez a pessoa que resolve o problema, ela é a pessoa que está vivenciando aquilo, né? Sim. Então, eu acho que isso é legal. Por isso que falo de cultura, sobre resolver problemas, sobre sugerir. Acho que contribui muito mais de você dar oportunidade para a pessoa falar, né? Do que tentar resolver com a própria cabeça, né? Acho isso... É só um comentário, tá? Mas eu achei isso muito, muito legal. Não, mas bacana. Flávia, eu quero entrar numa outra área com você aqui. Você quer pontuar mais alguma coisa? Só queria falar uma coisa aqui, referente à Embrastec, ela é de Ribeirão, só por curiosidade, né? Que até, assim, não só o trabalho lá, né? Lá a gente fazia, né, um dispositivo, né, um DPS. O que é um DPS? Já ouviram falar? O que é um DPS? É um dispositivo contra surtos elétricos. Tá? E esse dispositivo, ele protege toda a parte da eletroeletrônica da nossa casa ali, né? Todos os nossos equipamentos. E é pouco, assim, de novo, agora tem as regras, as normas nas construções, né? Mas a gente fabricava. E esse DPS, na hora que a gente tem a descarga elétrica ali, né? Os raios, essas questões, ele pega e ele drena, né, essa corrente. Então, uma parte já passa para aterramento. Então, a gente faz a proteção. E a gente tem vários, assim, nós temos 3 modelos em si, né? O fotovoltaico, para rede elétrica convencional, tá? E os de componentes eletroeletrônicos. Lá faziam outras coisas, mas, assim, o que era mais forte lá era o DPS. Então, só para vocês conhecerem também, porque é super diferente, achei sensacional. Legal. E uma empresa brasileira, né? Aqui em Ribeirão Preto. Legal. Embrastec. Super recomendo. Famosa Califórnia brasileira. Isso aí. Aí, Ribeirão. Bom. Vamos lá. Eu acho que ela estudou, trabalhou. Ela explanou bastante. Ai, minha Nossa Senhora. Não, forte. Sabe assim, que eu achei interessante é que, assim,
Eu vi mais alguns, além do perfil dela normal, tem mais uns 2 perfis aqui, né? Que eu achei, viu? Sim. Dicas de viagens, Flower, né? Isso. E tem o Executivo e Treinamento. Isso. E tem mais um, que Tem é mais o um? Qual que é o outro? Excelência Operacional. Ah, esse tá aqui. Excelência Operacional, é verdade, tá aqui. Isso, vou explicar. Isso, fala deles pra gente. O Dicas de Viagem, gente, eu falei, eu não sei se eu comentei com vocês, né? Mas eu viajei para 17 países. E eu tive uma experiência ali. E, de novo, eu sou apaixonada por viagens, né? E, olha, compartilhando, né? Você aprende diferentes culturas quando você vai viajar, assim, para esses outros países. Você tem uns aprendizados diversos ali, é outra cultura, outro formato. Abre a cabeça, gente. Nossa, muito, muito mesmo. Eu super recomendo, tá? E tudo isso foi feito com muito planejamento, na verdade, por causa do custo, tá? Mas assim, aí eu comecei a dar algumas dicas de até algumas frustrações que eu tive, sabe? Problemas que eu tive lá, sei lá, por exemplo, quando a gente foi pra Alemanha e a gente levou uma multa. E aí, então lá eu comecei a compartilhar os mesmos locais pra ir, né? Certo. Porque assim, eu viajei muito em cidades da Alemanha, mas eu viajei pra outros países, né? São 17 países. Mas lá eu compartilhava. Então, isso eu tenho que até atualizar. Recentemente não tenho muito atualizado, mas eu gostava de compartilhar. Então, deixei lá para compartilhar histórias, para a pessoa, quando for para algum lugar, olhar lá e ver, olha, compartilhando o que eu passei, né? Não façam então, isso. não façam isso, ou façam aquilo. Dicas simples, Sim. tá? Mas de acordo, assim, como eu tô com algumas atividades, comecei vários cursos, então eu comecei a focar em outras coisas. Eu comecei e falei, eu vou pegar agora firme, mas ainda vou atualizar lá. Mas tá lá, eu deixei o perfil, tá? Certo. Esse é o Dicas de Viagem. Do Excelência Operacional, eu já compartilho um pouco da metodologia. Porque, gente, pra cá, ninguém, assim, desculpa falar, mas a maioria das empresas não conhecem em coisas simples e basiconas. Então, eu falei assim, gente, eu vou colocar lá e eu compartilho direto. Porque são palavras que todas as pessoas ali, elas tinham que ter conhecimento, tá? E conhecer um pouquinho, entender um pouquinho. Então, eu falei assim, eu estudei tanto, por que não compartilhar o que eu sei com as outras pessoas, né? Sim. E aí eu fiz esse perfil, assim, de novo, não é, algumas pessoas falam, nossa, você poderia fazer uma coisa mais profissional. Não, o ideal é ser despojado, a ideia é essa, tá, gente? Não tem uma coisa assim certa. E eu também comecei a colocar vídeos, porque eu cuido lá onde eu trabalho, da Tailândia e de outros países. Então eu coloco a tradução em inglês. Por quê? Porque às vezes eu falando com eles em inglês, eles ou não entendem, então fica lá, por exemplo, o cara entende o que é um brainstorm, um benchmark, um Ishikawa, né? Então eu tento fazer uns vídeos despojados, tá? Legal. O do Executivo e Treinamentos é um projeto que eu tinha com a Carol, Certo. que a gente está ainda em crescimento, a gente ainda está trabalhando, mas assim, de novo, a gente tem várias atividades, né? Então, é um projeto que eu tinha com a Carol, com a minha prima Rafaela, com o meu primo Luan. A gente gostaria de fazer uma parte de treinamentos desse Lean mesmo, do Lean, do Six Sigma, da parte de como fala, finanças, direcionamentos, que a gente sente que está faltando para os empresários aqui da região, sabe? São treinamentos executivos em si. Sim. Mas a gente também a gente quer fazer uma coisa bem feita, né? Então, é o que você comentou conosco, né? O legal é fazer bem feito, Lógico. porque também para fazer por fazer não dá. Não tem jeito. Então, ainda está no forninho ainda. Mas já tem novidade por aí. Tem novidade por aí. E, além de tudo isso, Empresária do... empresária, tem um empreendimento bacana aí. Fala pra gente desse empreendimento aí que tá mexendo aqui com o nosso interior aqui, com a nossa querida cidade irmã Oriente. Isso! Mandar um abraço também lá pro nosso querido amigo Matheus, grande prefeito. Um abraço pra você aí, querido. As portas aqui tá abertas, sabe que a amizade a gente tem já de longa data já. Parabéns pelo trabalho executado aí no município aí. Eu só vejo pessoas falando bem daí. Parabéns. Como sempre, né? Desde que veio do Dado também, foi um grande prefeito também, quando esteve à frente aí. Dado também, outro parceiro nosso. Parabéns também. Um grande abraço pro Dado. Veio lá de trás, bom, cidade dos Mores, né? Sim. Então, desde sempre no caminho certo, cada vez melhor. Vamos lá, vamos ver esse empreendimento maravilhoso aí. Conta mais. Então, vamos lá, né, gente? Bom, o Terras de Oriente
como que ele nasceu, né? Então, a minha família, já há um tempo atrás, ela começou a observar algumas tendências, né? Então, pensando de tendência, inovação, coisas que a gente não tinha aqui, que tem, por exemplo, em Marília, mas, por exemplo, não tem em Oriente, em Pompeia. E meu pai tinha um sítio bem na entrada ali, na frente da Santinha, um pouquinho depois ali do ponto de vendas. E a gente começou a trabalhar, vamos fazer alguma coisa? Mas, de novo, para fazer uma coisa sem a qualidade que a gente gostaria, a gente resolveu trabalhar mais nisso. Então, a gente encontrou uma empresa, a empresa é sensacional, né? E do Vilas Empreendimento. Então, a gente conversou com eles, alinhou, definimos, tudo bem certinho. Para quê? Para ter uma estrutura, né? Certo. Então, essa parte das tendências, da inovação, a gente resolveu trazer um condomínio fechado para a cidade de Oriente, né? Que é uma cidade estratégica, Sim. uma cidade boa. A gente estava até comentando sobre isso, né? Sim. Quanto é gostoso morar lá em Oriente, toda a comodidade, toda a segurança, né? E aí, assim, a gente veio e a gente está trazendo esse condomínio fechado com toda a infraestrutura, né? Então, assim, focando piscinas, aí piscina adulto, piscina criança, beach tênis, que é uma novidade aí que está crescendo, Tá bem academia, né? Um centro comercial que a gente quer trazer. Então, é um empreendimento diferente, tá? Assusta, porque é um empreendimento diferente ali para Oriente e Pompeia. A gente não tem um condomínio fechado nesse estilo. Sim. São Tá. lotes? São lotes. São Quantos lotes? Olha, assim, tirando a área verde ali, são aproximadamente 370 e pouco, assim, tá? Porque tem Bem a área grande. verde ainda, então Bem grande. a área verde Qual ela que é a não é metragem, utilizada. mais ou menos, lá dos lotes? Olha, varia, né? Mas em média, a maioria é de 250 metros, né? Mas tem variações, sabe? E aí, por exemplo, depende, de acordo com a variação, é o valor. Então, muitas vezes, ai, não, é caro. Não, vai lá conhecer, a gente Sim. tem, eu nem vou falar preços aqui, Sim. porque elas variam de acordo com o lote, né? O plantão de vendas funciona como lá? De que dia, qual horário? O plantão de vendas a gente faz durante a semana, a gente faz a partir das 9 horas ali, né? Até umas 5h30. Às vezes a gente estende, porque assim, às vezes se o cliente chega, a gente é o horário do cliente, tá? Lógico. E muitas vezes a pessoa agenda, porque muitas vezes a pessoa trabalha, então esse é o horário fixo, mas a gente fica aberto, tá? E de sábado a gente também trabalha. Tá? De sábado também varia. Tem vezes que a gente fica sábado o dia inteiro, depende da demanda. Muitas vezes a gente fica lá até meio-dia, tá? Mas muitas vezes a gente se estende até às 5. Por quê? Tá tendo demanda, vai vir gente de fora, tem muita gente. Graças a Deus tá vindo bastante gente conhecer, bastante gente entender, sabe? De novo, é um empreendimento novo, mas é super estratégico. É numa cidade com segurança, você divide, a gente tem lá o parcelamento, 60 vezes, 120 vezes, 180 vezes. Esse era um ponto que eu ia falar. Eu vou lá, eu quero comprar um lote. Aí eu chego lá, eu olho, eu gostei do lote, o preço. E como é que é feito? Esse parcelamento é feito direto com vocês? Tem que ser um parcelamento bancário? Como que funciona? A gente é aberto, né? Então, assim, pode ser o bancário, mas a empresa mesmo, né? A incorporadora, ela divide, ela faz esse parcelamento, Certo. tá? E aí, a gente passa lá, por exemplo, tem 60 vezes sem juros, tem o 120, acredito que já tem um pouco de juros, tá? Sim. E o 180 também, tá? Certo. Mas você pode fazer diretamente lá. Entendi. E o próprio corretor ele já vai te direcionar. Primeiro, você vai lá, vai conhecer, vai entender. Dá para você ir também ver a topografia ali, como que é, ver onde onde vai ficar seu lote ali. Ele já está pronto para visitar? Como é que tá? Quando que entrega? Então, a gente tem, assim, para entregar todo o condomínio, toda a estrutura, a gente tem até 2 anos para entregar tudo, tá? Certo. Nós estamos, claro, né, que a gente quer o quanto antes entregar, né? Mas ainda a gente está, nós acabamos de passar as águas pluviais ali, né? Sim. E a gente está focando agora em pegar toda a parte de rede elétrica. Tá? Mas, de novo, a gente está tentando vamos fazer, né, da melhor forma, tudo certinho, sabe? Com ruas largas, um condomínio familiar, né, acessível. E é isso, gente, tem tudo para dar certo. Em Marília, até onde eu sei, do meio do ano para cá, foram mais de 30 lançamentos. E vou te falar que mais da metade de empreendimentos com
empreendimentos de condomínio fechado, onde as pessoas podem caminhar por dentro do condomínio com toda a segurança. Eu acredito que isso seja uma tendência. E tem algumas empresas, inclusive, como a Vila que está fazendo lá para vocês, tornar uma cidade como se fosse uma cidade inteligente dentro de um condomínio, né? Então, acho que é super vantajoso o investimento num empreendimento desse, né? Legal, e eu vou deixar um recado para você. Você que está aí querendo investir, querendo ter um local maravilhoso para morar com sua família, nada melhor que você estar ali a 5 minutinhos de Marília. Eu quero sair do trânsito de Marília, eu quero viver num lugar tranquilo, onde eu posso dar uma qualidade de vida para meus filhos, para minha esposa, para meu marido. Terras de Oriente é um local maravilhoso. 300 e alguns lotes ali, então você imagina, vai ser um local grande, um local com muita infraestrutura, entendeu? Para você viver melhor, e vive melhor quem vive em paz. Um novo residencial está chegando. Você que quer ter alguma informação melhor, você pode entrar aqui no Instagram, tem lá Terras de Oriente Residencial, ou pode ligar para o telefone 1499617 8815, 1499617 8815. Vá lá, faça uma visita. Os preços eu já estou sabendo, não vou contar para vocês, tá? Mas ó, é especial. Tenho certeza que se você for, você vai comprar pelo menos um lote. Então, Terras de Oriente, vive melhor quem vive em paz. Você vê que legal. Gostei da frase, Michel. Eu gostei da frase e eu vou tentar olhar como é que tá as minhas canecas lá, para ver se eu não consigo dar um pulo lá, porque Bora. É aqui do lado. Eu tô em Marília. Marília, assim, hoje, Marília tá crescendo bastante. Aquele trânsito é uma loucura. Não, Aí eu quero sair dali. terrível. Aonde que eu vou morar? Tem que ser ali. E Oriente é 5 minutinhos. Sim. 5 minutinhos de Oriente, Marília, é rapidinho. Toda vez que eu passo ali, eu olho aquelas casas na beira do rodovia e falo, que cidadezinha bacana, cara. Não, show de bola, show de bola. Quem sabe um dia. Então, vocês têm 2 anos para entregar tudo pronto. Isso. Tá Isso vendo, aí. tá vendo, gente? Ó, é assim, tempo recorde, uma infraestrutura maravilhosa, uma das melhores do nosso interior, num local privilegiado, numa cidade maravilhosa também, que está ao lado de Marília. Ah, eu não quero sair de Marília. Você está morando dentro de Marília. Oriente é quase um bairro de Marília hoje, tá? Do lado. Então, não perca mais tempo. Vá lá, faça uma visita, olhe, dá uma olhada, escolhe, aproveita que está no começo, dá para escolher os melhores terrenos. Não tem terreno ruim, mas eu aprendi que quem acorda cedo bebe água limpa. Então, eu vou chegar lá, eu posso escolher onde eu quero. Depois eu vou ter que escolher o que vai sobrar. Isso aí. E eu garanto, se demorar, você não vai nem escolher, porque não vai ter mais, viu? A realidade é essa. Mas, enfim, Flávia, nosso bate-papo vai chegando ao fim. Eu sei que nós temos aqui, acho que mais 2, 3 horas, pelo menos, de bate-papo, porque, assim, o que você foi passando hoje aqui, impressionante. Eu recebi várias pessoas falando, inclusive o próprio Edivaldo, ele mandou uma outra mensagem aqui depois. O Edivaldo é show de bola, ele não perde o programa. E assim, é uma coisa espetacular. É o que você falou, no interior, as empresas parece que não estão muito acostumadas com essas metodologias. Aqui, ó. Hoje foi o Eduardo Sanches falando. Hoje foi uma aula de metodologia de trabalho, liderança e gestão. Realmente, é exatamente isso. Então, assim, o que a gente tem para fazer aqui é agradecer você pelo seu conhecimento e nos passar um pouco disso. As portas dos programas vão continuar sempre abertas para você. Nós vamos marcar uma outra oportunidade para você falar um pouco mais, falar de assuntos que não falou hoje, ou aprofundar um pouco mais em outros assuntos. O nosso tempo ele não é tão longo assim, mas assim, e passa, quando o assunto é gostoso, passa, nós estamos com quase 1h30 de programa. Então, assim, parece 20 minutos só. Passou que a gente nem percebeu, piscou o olho. Então, assim, mas nós vamos marcar uma outra entrevista aqui para falar um pouco mais. E nós vamos vir aqui falar para você que vai ficar aí pensando se deve ir, falar assim, ó, corre que está nos últimos 50 lotes só, tá? Esse Terras de Oriente já vai estar. Então, assim, aproveita que é começo, não perca tempo. Porque já está vendendo já está vendendo, graças a Deus. Não, e está vendendo bem. Tá vendendo bem. O meu amigo Dr. Christian Claro lá de Oriente falou para mim esses dias.
Falou, rapaz, vai lançar um negócio aqui em Olinda que vai mudar a região. Ainda falei assim, eu não sabia até então. Falei, o que é? Falou, vai vir um condomínio aqui. Falou, eu tenho minha casa, eu moro ali, mas eu vou morar nesse condomínio. Falou, vou mudar pra lá porque o negócio é diferenciado, é outra coisa e é lá que eu vou morar. Eu falei, mas o negócio é bom mesmo? Ele falou, bom não, é melhor do que você imagina. Então, você vê, se as pessoas que estão lá já têm uma boa casa, estão querendo mudar pra lá, então quem tá de fora corre que vai ficar sem. Sim, é isso mesmo. É isso aí. Mas assim, minha querida, eu quero agradecer mais uma vez sua disponibilidade em ter aceito o nosso convite, em estar aqui passando o seu conhecimento, que é um conhecimento ímpar aí, entendeu? Eu acho que tirou muita dúvida de muita gente que estava assistindo aí. E é que eu posso falar. Tá aqui de portas abertas e em breve vamos voltar para falar um pouco mais, né, Lucas? Tem que voltar. Já vamos marcar já a nova data para ela. Falando, porque isso se atualiza, esse assunto se atualiza, vai falar um pouco mais e com certeza vai vir trazer as últimas unidades do Terra de Oriente aqui. Com certeza. Vou só pedir para você, olha para essa câmera na tua frente, essa daqui, ó, e dá uma mensagem para quem hoje você acha que precisa, pessoal, que para entender um pouco mais dessa metodologia. Pessoal que às vezes fica meio receoso, será que eu vou ver? Será que eu não vou? Será que minha empresa precisa? Deixa uma mensagem para eles. Sim. Bom, pessoal, conheçam então a metodologia Lean. Procurem, hoje tem na internet, a gente tem várias plataformas aí para se modernizar. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, a gente tem que mudar a nossa cabeça e se atualizar, né? Vamos lá, a inovação tá aí. Certo? É isso aí. Pessoal, e você que está aí ligadinho em casa, dia 11/5, na Fazendinha em Pompeia, vai ter o Festival de Rock, vai ter Sunset Corona, Festival de Rock com a melhor cerveja Corona. E no dia 12, Dia das Mães, vai ter uma feijoada lá com Pradella. Já corre, já reserva a sua mesa. As mesas são só para o Dia das Mães. Para o Festival de Rock não precisa marcar a mesa nada. Mas para o Dia das Mães tem que marcar as mesas. Então, entra lá no Instagram do Braseiro, entra no WhatsApp do Braseiro, já marca a sua mesa lá e leve sua mãe para comer uma maravilhosa feijoada e ouvir aquele samba gostoso que só o Pradella sabe fazer, beleza? A gente aguarda vocês aí no nosso próximo programa. Muito obrigado a você que ficou ligadinho aí pelo canal do YouTube Os Bárbaros Podcast e você que está aí também nos ouvindo pela Joia FM 104,9. Muito em breve voltaremos com mais uma maravilhosa entrevista, certo? Certíssimo. Mais uma vez, obrigado, Michel. Obrigado, Flávio, aí, por ter aceitado o nosso convite. E tamo aí, Michel. Só chamar de novo que a gente vem. Até a próxima. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rafa, também. E aí, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, gente.